Provérbios 16, seja bem-vindo a mais um provérbio, hein? Estamos nessa campanha lendo aqui o livro de Provérbios todo, 31 dias de bênção, 31 dias de vitória, 31 dias de milagres, de pura bênção para sua vida, para sua casa e para sua família. Deixa eu te falar algo, você sabe que muitas vezes você faz planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Então vamos ler esse Provérbios aqui hoje e vamos entender isso, tá? São 31 dias lendo esse livro poderoso para recebermos os ensinamentos do Espírito Santo e sermos muito abençoados. O versículo 1 diz assim, se você tem Bíblia, acompanhe na Bíblia. Se não tem, vai estar aqui passando aqui no rodapé, tá bom? Combinado? Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Em outras palavras, traduzindo e meditando, eu e vocês podemos fazer planos, eu e vocês podemos pensar que queremos aquilo, vamos fazer aquilo outro, só que a resposta certa, a direção certa, ela sempre virá no final pelo Senhor. O Senhor vai dar a direção. Então o versículo 2 diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Olha que interessante. Nós temos que depositar somente, unicamente, exclusivamente a nossa vida no Senhor. É Ele que vai dar a direção, é Ele que vai abençoar. Amém? Versículo 5, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune, né? Deus não gosta dos arrogantes, né? Deus, ele tem pavor de arrogância, porque ele mesmo mandou o seu filho, Jesus, se fez carne, se fez maldito em nosso lugar. Por que nós teremos uma atitude aqui arrogante? Ele abomina isso, né? Versículo 6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor o homem evita o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Olha que bacana. Bispo, eu tenho inimigos, pessoas que não gostam de mim, isso e tal. O versículo 7 está falando assim, que quando nós amamos a Deus, estamos em aliança com Deus, até os inimigos se reconciliam conosco. Até aqueles que outra hora não gostavam de você, se reconciliam com você. Olha que palavra poderosa. Aí ele continua no 8, melhor é o pouco havendo justiça do que o grande rendimento com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justo pertencem ao Senhor. Obra das suas são todos os pesos de bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Então Deus, quando nós falamos de reis, né? Reis representam o quê? Pessoa com autoridade. Reis representam pessoas que têm ali o cedro na mão, né? Pessoas que têm a autonomia, a caneta na mão. E Deus não quer que a injustiça faça parte das atitudes dessas pessoas, principalmente que se dizem dele, que são dele, né? Aí o versículo 13 fala assim, os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Versículo 17, da nossa leitura de Provérbios 16 hoje. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma.
A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Então nós não podemos ser soberbos, não podemos ser soberbos, arrogantes. Esses princípios, essas atitudes, eles fazem que venhamos ser humilhados. O próprio Deus nos abate. Então nós não podemos ser assim. Não seja soberbo, não seja jactancioso, né? Não seja uma pessoa assim, uma pessoa que se sente, eu sou. Não, nós não somos nada. Deus é que é na nossa vida. Deus é que é. Versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Lembra que nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 15, falando que a resposta branda, ela aplaca o furor, ela cancela a fúria, ela acalma a situação. Aqui a parte B do versículo 21 aí está falando, a doçura no falar aumenta o saber, né? Olha que interessante. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a sua persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis. Olha o versículo 24. Atenção aí, você que está lendo comigo, hein? Atenção para o versículo 24. É uma palavra-chave desse versículo. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o nosso corpo. Palavras agradáveis, elas são até medicina, são remédio. E isso não é só para os outros não, tá? Você que está me acompanhando. Não é só para os outros não. Eu sempre falo aqui, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Então fale coisas boas para você também. Não fique se jogando para baixo, não fique dizendo eu não posso, eu não consigo, eu nasci para sofrer. Não diga isso. Eu sou isso, e falando adjetivos negativos, coisas negativas sobre si. Não faça isso, porque a Bíblia está falando que a palavra agradável, ela é medicina. Então trate a sua alma com as suas próprias palavras. Talvez você diz, ninguém me trata bem. Então trate-se bem você mesmo. Você mesmo precisa tratar você bem. Aí ele continua no versículo 25, há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita, né? A necessidade faz a gente se movimentar. Então, talvez você está passando uma situação que você não estou entendendo. Saiba que Deus ele está preparando algumas situações para você se movimentar, para você sair do comodismo, para você reagir. Tem coisas na nossa vida que acontecem pela permissão de Deus para você sair da situação que você está. Porque se não acontecer aquilo, você não vai agir à fé. Então não reclame, ore, vai para cima, Deus vai ser com você, tá bom? Versículo 27. O homem depravado cava o mal, e os seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o defamador separa os maiores amigos. Cuidado com pessoas que defamam as outras. O homem violento, versículo 29, alicia o seu companheiro e guia-o por caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa, né? Coroa de honra são as cãs. O que é as cãs? É os cabelos brancos. É uma coroa de honra. É uma honra você ficar envelhecendo. É porque Deus tem guardado, né? Coroa de honra são as cãs, quando se acharem no caminho da justiça. Versículo 32. Melhor é o longânimo, né? O paciente, a pessoa calma, do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade inteira. Olha que interessante. Falta um versículo para acabarmos a nossa leitura de hoje. Mas olha que interessante isso. Falando sobre o domínio próprio. O próprio Espírito Santo usando Salomão aqui, usando a minha vida agora aqui, lendo com você, fazendo essa releitura, né? Aqui com você,
fala assim que melhor é uma pessoa paciente do que um herói de guerra. Por quê? Porque não adianta nada você ser uma pessoa muito ousada, uma pessoa que tem uma intrepidez poderosa, mas você não se controla, você não se domina, você põe tudo a perder. Não faça isso. Seja uma pessoa equilibrada, tenha fé, mas também tenha temperança. A Bíblia fala lá nos evangelhos, ela fala, sejam simples como uma pomba, né? Mas sagazes como umas serpentes. Então, nós precisamos ser ali, ter o equilíbrio. Deus, ele conta com o meu equilíbrio, ele conta com o seu equilíbrio. Então, vamos encerrar o versículo de hoje, para a gente acabar esse capítulo. Fala assim, ó, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então, nós começamos o capítulo 16 falando aqui, né, sobre que o homem faz plano, mas quem dá a resposta certa é o Senhor. E encerramos ele também falando isso, que é o tema principal desse versículo. O tema principal é nós entendermos que nós fazemos planos, mas a resposta certa, ela sempre vai vir da mão do Senhor, tá bom? Vou te aguardar aqui amanhã para a gente ler o capítulo 17, pode ser? O capítulo 17 vai ser uma bênção, eu te aguardo aqui amanhã. Compartilhe aqui esta leitura. Se você não leu, o restante está tudo aqui. Se você está chegando aqui mais à frente e já está todo lido aqui o provérbio, já vem ler comigo, vem ler a Bíblia toda comigo, vai ser uma bênção, um capítulo por dia, faz essa aliança com Deus. Aí eu vou ler com o Bispo Fabrício um capítulo por dia, aí você vai lendo, pega um livro, vai digitando, entra aqui no YouTube, leia comigo, o que eu puder te explicar de uma maneira simples, eu vou estar aqui para te ajudar, tá bom? Ó, beijo no seu coração, que Deus te abençoe, amanhã eu aguardo você aqui para a gente ler mais um capítulo da Palavra de Deus, até lá.